Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo, sente numa posição confortável para receber esta leitura. A primeira imagem que vem é uma pessoa, se apresenta na forma de um homem, nessa energia. Ele está com uma planta na mão e ele está preparando a terra. Na verdade, ele já havia preparado uma terra para plantar esta planta, já tinha cavado um buraco, então é como se essa planta tivesse num jarro, num lugar pequeno, e ela não tem mais possibilidade de crescer. E aí ele compreendeu que precisava plantar diretamente na terra, né, num jardim, num lugar mais aberto. Só que quando ele vai plantar, quando ele está prestes a colocar esta planta neste buraco que ele já havia cavado, já havia preparado, ele percebe que ao redor desta terra tem como se fosse um muro, uma barreira. E ele não tinha, é como se ele não tivesse percebido isso antes. É como se ele tivesse visualizado a terra ali aberta e ele entendeu que ali seria um bom lugar para plantar essa planta. Só que quando ele agora, depois que já havia preparado, foi buscar a planta, ele percebeu que existe esse muro. E esse muro cria assim barreiras ao redor do buraco, onde de todo jeito essa planta não vai ter muita liberdade de crescer. De todo jeito ela vai ter uma limitação de crescimento porque existe essa barreira. E é uma barreira feita de... é uma mistura, como se fosse cimento e metal. Então é uma barreira firme, é uma barreira difícil de ser tirada ali. E eu vejo como se fosse algo assim, encravado bem profundamente na terra. E aí esse homem ele para e fica sem entender por que ele não tinha visto antes essa barreira. Como é que ele não viu antes? E agora? Ele já está com a planta na mão, né? Eu vejo que tá as raízes da planta com um resquício de terra, né, porque ele tirou de um vaso. E aí ele fica sem saber muito o que fazer, porque ele sabe que se ele plantar ali, essa planta não vai ter o crescimento que ele gostaria. Mas ao mesmo tempo é como se ele olhasse ao seu redor e ele não visse um outro lugar, uma outra possibilidade naquele momento de ele plantar aquela planta num lugar mais aberto, mais fértil, mais apropriado para que ela cresça e se expanda de uma forma sem limites, né? Sem tanta limitação. Então ele fica hesitando em plantar, porque ele vê que essa barreira existe, ele vê que existe essa limitação, mas ao mesmo tempo ele não consegue enxergar ao seu redor um outro espaço, uma outra possibilidade de fazer isso. E aí nesse momento ele decide então plantar neste lugar temporariamente. É como se ele dissesse assim, não, já que eu já tirei do vaso, eu não posso deixar a planta sentar na terra, ela precisa se nutrir, ela precisa estar plantada em algum lugar. E aí ele pensa em plantar ali, ele coloca ali temporariamente e ao mesmo tempo ele
entende que ele precisa já ir buscando um outro lugar o mais rápido possível para tirar essa planta daí e colocar num lugar mais amplo, mais apropriado para ela. Só que ele tem medo de que esse lugar limitado não nutra essa planta o suficiente e que ela acabe perdendo, né, a sua vitalidade e todo esse trabalho de se adaptar a esse novo espaço para depois tirar ela de novo para um outro espaço. Então ele fica preocupado com essas adaptações, né, com essas mudanças de ambiente, de o tipo da terra, né, do clima, do solo, enfim. Então ele fica preocupado com isso. Mas ao mesmo tempo, como ele não vê uma outra solução para este momento, então ele planta e vai buscar um outro lugar. Só que ele não vê, é como se ele estivesse assim no espaço que também está com barreiras. Eu vejo como se ele estivesse dentro de um espaço onde, mesmo que aparentemente seja aberto, como se fosse um jardim, alguma coisa assim, mas eu vejo que existe também umas barreiras que são invisíveis para ele, mas que existe. E essas barreiras é como se fossem assim, paredes onde são projetadas realidades limitadas. Então, por mais que ele olhe ao seu redor, ele não consegue ver uma outra possibilidade, porque existem essas barreiras. E aí o que vem é como se fosse necessário, primeiramente, ele romper com essas barreiras. Primeiramente, na verdade, ele reconhecer que existe essa projeção limitada da sua própria vida. É como se fosse, embora essas barreiras elas estejam externas a ele, essas barreiras são projetadas por ele, são projeções da mente dele. Por isso que são invisíveis, são sutis e por isso que ele não percebe, porque é como se ele tivesse um óculos e ele, através desse óculos, ele só consegue ver este campo limitado, que é até onde essas barreiras chegam, né? Então até aí ele vê e além disso ele não consegue ver mais. Então primeiramente essa pessoa precisa entender que ele está num processo de autolimitação por sua percepção de mundo, porque ele não consegue conceber algo além do que está na sua mente, do que está nos seus filtros, nas suas lentes, né, de visão, do seu campo de visão. Então, primeiramente, precisa desse reconhecimento. Quando ele entende que ele está nessa limitação projetada por ele mesmo, aí começa um processo de despertar e de dissolver essas barreiras. Só que dissolver é um processo que precisa de consciência, precisa de conexão e precisa de ação. Então é como se assim, a consciência por si só ela é um grande passo, porque aquilo que está oculto dificilmente é possível ser alterado ou modificado de forma ativa. Pode até ser que aconteça uma mudança espontânea, inconsciente, projetada pelo próprio eu superior da pessoa. Para que seja uma forma mais ativa, é preciso que a pessoa tenha consciência de que aquilo existe. Quando ela tem consciência de que aquilo existe, ela consegue tomar decisões e gerar ações que vão provocar uma mudança. Então, primeiro vem a consciência, depois é preciso que ela tenha uma decisão, uma conexão de escolha de mudança, e aí vem a ação. E essa ação, ela deve ter constância, ela deve ser constante. Não é uma ação que de uma noite para o dia isso possa se transformar. É possível sim que haja uma mudança instantânea.
é possível, mas o mais comum é que haja uma constância nas ações para que se torne necessário gerar uma energia suficiente para romper todas essas barreiras, para mudar essas lentes, né? Mudar a perspectiva de mundo e com isso romper essas barreiras externas. E aí eu percebo que este homem ele se deu conta de que existem essas barreiras e quando ele se dá conta ele consegue inclusive tocá-las. Ele percebe que ele está preso dentro desse campo. E aí, quando ele se dá conta, ele começa a buscar soluções, a buscar conhecimento, a gerar conexão interna e externa para provocar uma mudança, para entender como ele pode dissolver essas barreiras. Então ele vai buscar conhecimento, ele vai buscar conexão espiritual, inspiração, guiança, autoconhecimento, para que ele perceba como ele pode dissolver essas barreiras através da limpeza das suas próprias lentes. E aí neste momento está sendo feito um trabalho energético. Estou enviando também a chama cristalina junto com a espiritualidade, realizando um trabalho energético para auxiliar neste processo de limpeza dessas lentes desta pessoa, de você que está se identificando com essa leitura, com essa dinâmica de estar no momento em que você percebe que é um momento limitado, que você não tem condição de crescer, mas ao mesmo tempo você não consegue visualizar uma outra solução, você não consegue acessar outras possibilidades, e aí você reconhece que você está presa numa limitação da mente, mas não sabe o que fazer. Como fazer para limpar, libertar esses condicionamentos, esses programas mentais, limpar essas lentes que fazem com que você esteja projetando essa barreira, essa limitação na sua vida. Então, se você se identifica com essa dinâmica, está sendo feito todo um trabalho energético para auxiliar você a liberar, a limpar essas lentes, para que você possa acessar essas outras possibilidades que estão além dessas barreiras que você mesmo criou, para que você enxergue outras possibilidades. Então, na visão, na dinâmica, né, que eu estou trazendo deste homem, que ele consegue inclusive tocar nessas barreiras, essas barreiras começam agora a serem dissolvidas, e aí vai derretendo, como se fosse gelo que vai derretendo as barreiras. E aí quando derrete, ele percebe um campo imenso ao seu redor, um campo aberto, muito grande, que mal ele consegue visualizar onde termina esse campo. E está lá a planta dele, que essa planta representa ele mesmo, representando a sua própria experiência de vida. Então ele observa lá que essa planta está ali, naquele canteirinho, com aquela barreira, e aí ele entende que ele precisa realmente olhar e se sintonizar com o espaço que é o seu espaço sagrado, que é o verdadeiro lugar, que é o lugar mais adequado, mais alinhado com sua própria essência, para que ele plante a sua planta lá, para que ela possa crescer com muita nutrição, com muita alegria, expandir e atingir a sua potência máxima, atingir, né, o seu tamanho e tudo que ela veio ser, tudo que essa planta veio ser. E aí ele fica se perguntando: como é que eu vou nesse campo aberto agora entender, perceber qual é o melhor lugar para eu levar a minha planta. E aí vem, né, reforçando essa consciência que é através do coração, através do sentir,
da conexão do coração com a mente, para que você sinta e veja, sinta e se mova em direção ao lugar. E aí essa pessoa, esse homem, ele está observando tudo ao redor, e aí de repente ele vê uma luz se acendendo, mesmo que esteja claro o dia, é um dia de sol bonito, céu aberto, azul, mas ele consegue visualizar em um determinado ponto, em um determinado local, um lugar onde se acende uma luz. E aí ele sente, ele entende que é ali que ele precisa estar, que ali é o local sagrado dele, ali é o lugar de alinhamento dele com a verdade dele, com o propósito dele, com a sua essência. E aí então ele remove novamente a sua planta dessa terra que ele tinha plantado temporariamente nesse espaço limitado, e com muito cuidado ele transporta essa planta até o ambiente em que ele visualizou essa luz. Quando ele chega lá, que ele começa a cavar e a plantar, né, a planta dele, uma coluna de luz muito grande desce sobre ele e sobre a planta. Uma luz dourada que vem lá do céu, vem do grande sol central, envolve ele e a planta dele. E ele sente uma sensação de muita satisfação, é uma sensação de realmente ter encontrado o seu lugar, de realmente estar no lugar certo e na hora certa também. E aí ele planta cuidadosamente a planta dele, que é uma planta relativamente pequena, mas a partir do momento que ele coloca essa planta na terra, as suas raízes começam a crescer, as raízes da planta começam a crescer. Rapidamente ela começa a ser nutrida pela terra e também pelo sol e por essa coluna de luz que incide sobre ela e sobre este homem, e essa planta começa a crescer muito rapidamente. E aí, quando ele menos espera, aquela plantinha que era pequenininha, que tinha 30, 40 centímetros, agora já está uma grande árvore cheia de frutos, dando sombra para ele, dando alimento para ele, trazendo paz, leveza, alegria, abundância. E ele se senta sobre essa árvore, senta no chão, encostado no tronco dessa árvore, comendo o fruto e no sentimento de muita paz, de muita gratidão, né, também de contemplação. E ele olha tudo ao redor dele, ele compreende que tem infinitos outros lugares, mas é ali onde ele quer estar, porque ele encontrou o verdadeiro lugar dele. Então ele se sente em paz, ele se sente feliz. E aí chega um momento que depois que ele desfruta, né, dos frutos, da sombra, da beleza, né, desse acolhimento ali de estar no seu espaço, ele também começa a compartilhar esses frutos, porque são muitos frutos, ele não consegue dar conta, né? Então ele começa também a convidar pessoas para que ele possa compartilhar. Então ele convida algumas pessoas e as pessoas vão compartilhando, vão fazendo trocas também com ele. Nesse compartilhar de ele dar uma fruta e recebe outra diferente, e vai fazendo essa troca, esse compartilhamento num fluxo equilibrado de dar e receber. Gratidão. Namastê.